Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz de estar trazendo a palavra do Senhor nessa noite. É motivo de muita alegria, muita honra, né? Porque eu ouvi uma vez do pastor Ivênio, o privilégio que ele teve de falar da palavra de Deus para nós. Ele falou que nós somos como uma caneta na mão daquele que escreve, e essa caneta era só útil quando é usada. Então, toda vez que nós se dispomos a fazer a obra de Deus, Deus nos usa, e quando Ele nos usa, Ele libera essa presença, essa vontade maravilhosa que você sente, você não quer mais parar de sentir, porque é algo diferente. Então, adorar o Senhor é um privilégio em nossas vidas, porque nós sentimos Ele presente em nossas vidas, amém? Eu quero agradecer ao pastor por ter me dado esse convite, externado a mim, e primeiramente ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos, sem mais delonga, abrir o livro, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Uma passagem muito conhecida. Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Amém? Eu quero convidar os irmãos, eu sei que os irmãos estão cansados, que é sexta-feira, a perna dói, quer deitar, mas que fique de pé só por um minuto para a gente ler essa palavra. Amém? Versículo 22 diz o seguinte: E logo a seguir Jesus ordenou aos seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidão. Despedida a multidões, ele subiu ao monte para orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. O barco, porém, já estava bem distante, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Repita, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o andando sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E ele disse: vem. E descendo ao barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e segurou e lhe disse: homens de pequena fé, por que duvidastes? E entrando ambos no barco, o vento cessou. Só até o versículo 32. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar trazendo essa palavra. Senhor, a palavra é do Senhor, a palavra não é minha, a palavra foi lida. Agora aplica no coração da tua igreja para que possamos sair daqui revigorados, Pai. Para que possamos sair daqui, Deus, com o coração queimando. Porque quando o Senhor fala, o nosso coração queima. Porque quando o Senhor estava, Deus, junto com aqueles dois, a caminho de Emaús, os olhos estavam tampados, Pai, fechados. Mas quando o Senhor falava, o coração deles queimava. Porque a tua palavra faz o nosso coração queimar. Que possamos sair daqui com o nosso coração queimando por Ti, Deus. Com a palavra de esperança do Senhor, se te glorificando em nome de Jesus. Amém? Tem um copinho de água aí para mim, irmãos? Abençoar o profeta aí? Esqueceram? Eita glória. Aqui, ó.
galardão é grande, varão. Amém? Queridos, essa passagem que se encontra no capítulo 14 de Mateus, ela se encontra também, Luciano, em João capítulo 6 e Marcos capítulo 6, nesses 3 evangelhos. E quando você vai estudar esses 3 evangelhos e essas mesmas passagens, cada um vai nos narrar com uma ótica diferente. E às vezes, um detalhe que tem em um, é um detalhe a mais explícito no texto que tem no outro, que não tem nesse. Quando a gente começa a analisar a palavra de Deus, que é rica e profunda, no versículo 22, quando fala Jesus, logo seguir, ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Já na tradução King James, ou Revista Atualizada Almeida com letras Strongs, em João capítulo 6, versículo 15, vai falar que Jesus Cristo, ele não só despediu por despedir a multidão. E muitas vezes se pergunta, por que então que Jesus despediu a multidão? Porque certamente, a Bíblia narra em João capítulo 6, versículo 15, nessas traduções, algumas traduções são diferentes, que ao fazer grande milagre, a multidão desejava colocar Jesus como rei. Glória a Deus, colocou aí, ó. E sabendo Jesus que pretendia proclamar o rei, a força, essa palavra aí, muitos falam ordená-lo, que vem do grego também, forçá-lo a ser alguma coisa. Só que quando Jesus, ele viu que a intenção do povo era colocá-lo como rei, ele saiu, ele não queria. Porque Jesus fazia milagres e prodígios naquele lugar. E os nossos olhos humanos, o que nos chama a atenção é as evidências. Porque o que nos conquista é aquilo que os nossos olhos vê. Então, tendo em vista que Jesus estava fazendo muitas maravilhas e prodígios, os olhos de muitos encheram. Olha, esse certamente é alguém diferente. Esse é ungido por Deus. Vamos colocar ele como rei. Vamos colocar ele num pedestal. Mas certamente Jesus Cristo falou assim, não, eu não quero isso. Por quê? Evidentemente, se fosse para os discípulos seria bom, porque de repente Judas seria o tesoureiro do reino, João é Pedro, o primeiro-ministro. Mas Jesus falou assim, não é essa a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai não é me colocar diante de um pedestal, diante da sociedade, mas primeiro que eu sirva, não que eu seja servido. Aprendemos aqui, um dos primeiros que Jesus nos ensina, é que não precisamos dos holofotes das pessoas, e nem precisamos de decorações, ou status que as pessoas nos nomeiam, para fazer aquilo que o Espírito Santo nos ungiu para fazer. Eu não dependo que as pessoas me colocam em algum lugar para me fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, porque o que tem nos matado muitas vezes é aquele tapinho nas costas, é quando tem nos colocado no pedestal, é quando tem nos levantado. E Jesus nos ensina assim, olha queridos, olha meu servo, vocês que vão me seguir depois, aprenda uma coisa, vocês não vieram aqui para ser colocado em pedestal, vocês não vieram aqui para ficar no meio de pessoas que vai dar tapinho nas suas costas, mas primeiro disso, vocês vieram aqui para servir, e não ser servido. Então Jesus, ele não quis, porque a vontade de Deus não era que ele seja levantado como rei na multidão, mas a vontade de Deus é que ele seja, simplesmente que ele servisse. Tanto que a caminhada de Jesus, como profeta, como filho de Deus e como missionário, ele não só falava, queridos, porque quando você vai pegar a história desse homem que é sensacional, você vai entender muitas coisas. Primeiro, ele não falava o que tinha que fazer, ele fazia como missionário, ele servia. Tanto que você vai ver Paulo falando em Filipenses capítulo 2, coloca aí, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, Paulo carta aos Filipos, a igreja de Filipenses, ele vai começar a dizer, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, tem como colocar tudo? Só de versículo por versículo? Isso. Capítulo 2, do 5 a 11, ele começa dizendo,
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual sentimento? Ao qual tendo plenamente a natureza de Deus. O que ele está querendo dizer? São Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo da Trindade. São três pessoas, mas a mesma deidade, a mesma essência. E ele continua falando, olha, mesmo com a mesma essência, mesmo com a mesma deidade, não reivindicou ser igual a Deus. Ele tinha oportunidade, mas ele não quis. Eu não quero. Capítulo versículo 7. Mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e a morte de cruz. Agora vem a exaltação. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Existem três posições aqui nessa passagem. Primeira, oportunidade de ser, ele não quis. Segunda, ele se humilhou. E terceira, Deus o exaltou. Você começa a entender essas três posições. Primeiro, que a exaltação aqui que Deus está falando, que Paulo está falando, não é exaltação do homem, irmão Luciano, de depender da aprovação do homem, ou de que o homem te coloque em algum lugar, ou a aceitação da sociedade. Não, mas ele recusou. Ele era ser igual a Deus, mas falou assim, eu não quero isso, mas eu vou me humilhar. E quando a gente aprende, quando a gente se humilha, independentemente do que a gente faz, se as pessoas estão olhando ou não, mas a única coisa que eu tenho que me preocupar é que se os olhos de quem realmente está e que precisa e que é principal está para mim, que é os olhos de Deus. E desse momento eu entendo que a honra não vem do homem, mas melhor do que isso é ser honrado por aquele que é maior do que um homem, que significa e que se chama Jesus de Nazaré. Ele aprendeu aqui que para ele não importava a dependência das atitudes e dos comportamentos que as pessoas tinham a favor dele. Eu vou sair daqui porque eu não quero que ninguém bate nas minhas costas, porque de repente isso pode desvirtuar uma pessoa. Tá tudo bem, você canta muito, Deus tem te usado muito, porque as pessoas têm olhado para ele e têm visto a presença de Deus na vida dele, a presença do Espírito, porque é evidente, Cláudio, quando o Espírito Santo te usa, as pessoas vão ver, porque a sua vida vai evidenciar Cristo em você, as suas obras vão evidenciar Cristo em você, e as pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, esse rapaz é cheio da unção, é cheio do Espírito de Deus, então o que eu vou fazer? Eu vou chegar a ele, esse cara é bom, esse cara é o cara, esse cara canta muito, essa menina ministra muito, esse rapaz prega muito. Mas o maior problema é quando a gente se cerca dessas pessoas e esquece de Deus. Por quê? Porque Jesus nos ensina que nós temos que sair dessas pessoas, porque muitas vezes esquecemos, Luciano, que quando estamos aqui, não estamos aqui por nosso mérito, porque nós não temos mérito para chegar onde estamos, mas estamos aqui porque o próprio Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça e pela sua mão que um dia nos alcançou, nos levantou e nos sustentou para chegar até aqui. E esse é o nosso problema. E ele se afastou. Quer ser o maior? Então seja o menor. Porque o que importava para ele não era a aprovação daquelas pessoas que ia levantar ele. O que importava para Jesus era só simplesmente a única coisa: ser reconhecido pelo Pai. E o que nós se preocupamos hoje? Se preocupamos muitas vezes em ser reconhecido pelas pessoas que reconheçam quem é o Pai. E Paulo ele fala isso, e Marcos ele fala isso no capítulo 10, no versículo 43 ao 45. Ele falou o seguinte: quem quiser ser o primeiro, deverá ser o servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Aí ele continua dizendo embaixo: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele está dizendo, olha,
Eu não dependo da aprovação e da aceitação de todos. Eu vim para servir. E qual é a forma de Jesus Cristo servir? Está falando ali, ó. Eu vim servir através da minha vida, de dar a minha vida para o resgate de muitos. Como? Ser o sacrifício vivo. Ser aquele cara na cruz. Ser aquele cara que vai pegar a culpa, ser o bode expiatório, ser o cordeiro que foi para a cruz sem abrir a boca. Eu vim servir com a minha vida. Jesus está falando, olha, às vezes nós temos que sair do meio das multidões, das pessoas que nos cercam, que muitas vezes fica batendo nas nossas costas, que fala está tudo bem, porque lá, muitas vezes esquecemos de quem realmente nos levou até ali. Não foi por nosso mérito, não foi pelas nossas pernas, não foi pela nossa vontade, mas foi pela vontade genuína e pela graça de Deus. Então ele saiu dali e foi orar sozinho, porque melhor do que você estar diante de muitas pessoas, de bater no seu ombro, pastor, é você estar sozinho, de joelho diante de Deus, porque é Ele que contempla a sua dor. Saímos do versículo 1. Agora ele partiu para o monte para orar sozinho. E ele falou para os discípulos: pegue o barco e passe para o outro lado. E os discípulos foram, entraram no barco. Já estava escuro, estava rumo a Cafarnaum, de acordo com João capítulo 6, versículo 17, em direção de Cafarnaum. E eles foram, entraram no barco e foram navegar a mar adentro. E o mais interessante, quando a gente fala mar adentro, ali não era mar, ali era um lago, um grande lago. Ali um lago, ele tinha aproximadamente 13 quilômetros de comprimento por 7 quilômetros de largura, 166 quilômetros quadrados. O pico mais profundo daquele lago era de 43 metros. Mas por que foi dado o nome de mar? Porque naquela época do costume judaico, naquela época, era tão grande, coisas que eles não tinham visto outra coisa, eles navegavam por ali, pela imensidão. Então foi dado o nome de mar pela imensidão, pela grandeza, pela soberania daquele lugar. Alguns na Bíblia que vocês vão ler, vai estar narrando como Mar da Galileia, outro como Lago de Genezaré, ou como Mar de Tiberíades, que era uma cidade costeira, que fazia ele também confronto ao rio de Tiberíades. Era um grande lago. Agora, outra coisa que me surge, eu falo, Senhor, se fosse o mar, ondas, a gente sabe, a gente aqui mora na praia, e quando você vai, quando venta muito, são grandes ondas fortes, e você sabe que o barco fica ali, antes mesmo de ter esse pia aí, o barco ficava para lá e para cá, naquele sofrimento. Aí você fala, por que então que houve um vento forte, houve todo aquele movimento nas águas? Porque aquele lago, ele ficava aproximadamente 213 metros abaixo do nível do mar. O nível do mar daqui, ele ficava mais ou menos aqui, muito fundo. E quando você vai estudar a geografia daquele lugar, aquelas águas se movimentavam por um motivo. Quando os ventos gelados saíam dos montes frios e viu pela planície deslocando sobre o mar, e também havia um deslocamento do ar quente, quando se encontravam naquele momento ali, eles causavam ventos e ondas. Ou seja, é um fenômeno natural que não acontece todo dia. É um fenômeno natural que acontece, mas não acontece todo dia. Mas logo nesse dia, o Senhor falou assim: pegue o barco e vai para o outro lado. E Jesus não sabia? Jesus sabia que isso ia acontecer. Jesus sabia que isso ia acontecer. Mas quando a gente lê a Bíblia, ao ler a Bíblia, descobrimos que há dois tipos de tempestade. E quais são? O primeiro, a tempestade, as que vêm para a correção, quando Deus quer disciplinar a pessoa, e as que vêm para o aperfeiçoamento, quando Deus nos ajuda a crescer. Quando a gente fala a tempestade que vem para nos disciplinar, a gente olha para a vida de Jonas e vê uma vida totalmente ao contrário. Deus, ele mandou para um lugar e foi para outro. Então a tempestade veio porque ele desobedeceu, e ele passou pela tempestade porque na verdade ele estava diante
ou contrário ao propósito de Deus. Então muitas vezes quando nós desobedecemos, nós estamos no meio da tempestade e vivemos essa tempestade. Para quê então? Para que os nossos propósitos, para que o propósito de Deus seja aliado à nossa vida. E tanto que quando Jonas ele foi jogado ao mar, o propósito de Deus começou a se alinhar. Por quê? Era a tempestade que aconteceu na vida dele por meio da desobediência. A primeira tempestade que aprendemos na Bíblia. E a segunda é quando a gente vê que os discípulos enfrentaram uma, mas que ele havia obedecido a Deus. Aí você fala, mas irmão Felipe, quando você obedece a Deus também existe tempestade? Irmãos, eles obedeceram a Deus e Deus falou assim, pegue, entre no barco e vai para o outro lado. E no meio tem uma tempestade. Sim, tem tempestade. Porque a tempestade que Jesus fala, como aqueles discípulos obedeceram, que a gente passa em nossa vida, não é a tempestade por causa da desobediência, mas porque obedecemos a Deus. Porque na verdade, através dessa tempestade, Ele quer nos aperfeiçoar como discípulos de Cristo. É através dessa tempestade que Ele quer aperfeiçoar em nós um novo espírito, um espírito forjado. Talvez falamos, olha, eu estou passando nesse vento, eu estou passando nessa situação. É porque Deus está aperfeiçoando algo em você. A diferença, aquele que obedece e aquele que não obedece, é que aquele que desobedece, tudo em sua volta, o problema não acontece somente para ele, mas o problema acontece também para as pessoas que estão do seu lado. Jonas estava no barco, o barco estava quase afundando, eles jogaram muita coisa fora, mas Jonas sabia que o problema era ele, mas ele estava calado, ele estava quieto. As pessoas que estavam do seu lado estavam sofrendo também, mas não sabia qual era o problema. O problema é que quando a pessoa está em desobediência e a tempestade entra na sua vida, a tempestade se fosse vir só para a pessoa estava bom, não. Mas a pessoa que está do seu lado também sofre. Até você falar que você é o problema, reconhecer que você é o problema, falar assim, eu sou o problema, então me joga no mar, então a tempestade cessa. Agora quando você está na direção de Deus, estou passando num ventaval, em um vento, eu estou passando numa tempestade, a minha vida está um caos, está de cabeça para baixo, mas uma coisa é você estar diante da presença de Deus, porque quando Deus se levanta e te coloca no meio da tempestade, para te aperfeiçoar, Ele está no meio do barco para cuidar de você também. Os discípulos enfrentavam, e Jesus havia anteriormente já atestado isso com eles, porque quando você for abrir a Bíblia no capítulo 8, no versículo 23 e 27 ao 27, a Bíblia fala que Jesus passou uma tempestade com eles, estava no barco dormindo, o Senhor acalmou o mar, acalmou o vento, eles viram Jesus fazer coisas grandes, viram Jesus fazer coisas maravilhosas, mas não aprenderam a respeito de quem era Jesus e de quem era a pessoa, ou mesmo da fé que Jesus exercia. Agora vimos dois cenários, Jesus estava fora do barco, e outro, Jesus estava dentro do barco. Eu aprendo o seguinte, queridos, que com Jesus, com certeza vai ter tempestade, mas eu aprendo também o seguinte, com Jesus, mesmo no meio da tempestade, Luciano, Ele nunca vai deixar, em nenhum dos dois cenários, de estar presente em nossa vida. Eu aprendo que por mais que estamos num barco, por mais que Ele está, por mais que passamos dificuldades, em nenhum dos dois cenários, Ele deixou de socorrer, e de estar no momento presente, quando eles estavam precisando. Deixa eu lhe dizer algo nessa noite, que a visão de muitos irmãos, às vezes, pastor, está equivocada, a nossa visão, porque muitos cristãos têm a ideia de seguinte, obedecer à vontade de Deus, quer dizer que só navegaremos em águas tranquilas. Obedecer, se eu estou obedecendo à vontade de Deus, só estou navegando em águas tranquilas, mas a verdade não é isso. Não foi essa a promessa que Jesus fez para nós. Não foi isso que Jesus deu de alerta, na verdade, deixou de alerta para nós. Deixou de alerta e no final uma promessa. O que diz em João 16:37? Coloca aí João 16:37.
João 16, 37. Não? Diz assim: no mundo, é João, não tem aí? Evangelho de João 16, 37? É 6, 37. Não. Não, queridos, é João 16, 37. Evangelho de João 16, 37. Diz o seguinte: no mundo tereis 16, Evangelho de João, não é 1 João não. Ué, a minha Bíblia está 37, está errado aqui então. 33, está amarrado, irmão. 33, 36 e 37, cadê o 34? Mas é isso. O que Jesus ele nos promete, ele nos fala? No mundo tereis aflições. Então a caminhada com Cristo não é uma caminhada fácil, cara. Não é uma caminhada de águas tranquilas. Mas é saber que mesmo se vai ter tempestade ou se vai ter vento, mesmo se vai ter doença ou se vai ser na pobreza, mesmo se vai ser no pouco ou se vai ser no muito, mesmo se vai ser só com uma roupa no corpo ou só com um sapato no pé, mesmo se você vai com a sandália ou com a bicicleta, no mundo tereis aflições, mas há uma promessa que ele diz o seguinte: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando ele fala eu venci o mundo, ele fala assim: olha, vocês em mim vencerão também. Vocês em mim vencerão também. Então não é viver em águas tranquilas. Então quando Jesus ele foi caminhando, proximamente a hora nona, ele foi caminhando diante daquele mar, os seus discípulos estavam no barco, com medo. A Bíblia fala que estava escuro, estava ventando, e diante dessa situação, o medo tomou conta daquelas pessoas, o desespero. A Bíblia fala que ele estava com medo e desesperado, porque primeiro, a circunstância já não era propícia, o momento já não era propício, a existir algumas culturas, ou existiam alguns mitos de fato, naquele momento de fantasma. Então você está no meio do mar, no meio da madrugada, você e seus discípulos, os seus irmãos ali no meio do mar, esperando qualquer coisa, e Jesus não vem. Mas como que Jesus vai vir agora que eu estou no meio do mar, afastado, e de repente vem alguém andando por sobre as águas, e o que você olha, o que você faz? Você pula e sai nadando com medo, vai para o outro lado. O desespero toma conta, o medo te trava, porque quando você fica com medo, o seu consciente ele trava. Eu tive uma experiência pessoal, que quando eu fui lanchar nesses dias, algum tempo atrás, há 2 anos atrás, eu contei esse testemunho aqui na igreja, e eu estava numa lanchonete esperando da hora para ir buscar minha esposa, estava no trabalho, e de repente eu comendo meu hambúrguer, olhando a televisão, era uma época de verão, e eu vi um movimento por trás de mim, do meu lado assim, e eu pensei, deve ser amigos dos que estavam sentados ali, que chegou para cumprimentar eles, e eu fiquei naquele momento comendo meu hambúrguer de volta e olhando para a televisão, esperando a hora. Só que alguma coisa me fez olhar. Bendita a hora que eu olhei. Alguma coisa me fez olhar. E quando eu olhei para trás, irmãos, era um cara assaltando com um revólver apontado para mim e para todo mundo. Naquele momento ele começou a assaltar todo mundo. Naquele momento eu nunca tinha passado uma experiência tão esquisita como eu passei. Essa é a palavra, tão estranho. Por quê? Porque naquele momento, como eu nunca tinha passado isso, uma situação que eu não esperava passar, o meu corpo travou, a minha mente, ela parece que não conseguia responder o meu corpo não conseguia responder a minha mente, melhor dizendo. Eu olhava para o rapaz,
com a arma apontada para mim, eu não conseguia me mexer, porque o medo te trava. Você não está esperando algo ruim acontecer, e quando acontece você trava, você fica com medo, você fica esperando alguma reação, mas você não consegue ter reação para exercer naquela hora. E eu fiquei parado, até ele ir embora. Tanto que foi livramento de Deus, porque ele assaltou a pessoa de um lado, assaltou a pessoa de outro. Ele não me assaltou, porque a Bíblia estava em cima da mesa, de repente ele viu a Bíblia, mas ele não me assaltou. Mas o que eu quero dizer é que o medo, ele trava a pessoa. Então quando você olha para dentro desses barcos, imagina aqueles homens olhando, esperando Jesus, e de repente vem alguém andando por sobre as águas, vem alguém ali andando por sobre as águas, alguém esquisito, alguém diferente. É como aquele hino fala: eis que vem ali alguém andando por sobre as águas, é Jesus. Então de repente veio um homem andando por sobre as águas, desafiando a lei da física, desafiando muito a ciência, porque quando você vai ler, você vai ver que é impossível alguém andar por sobre as águas, porque Isaac Newton escreveu isso, além da física falou isso, o que? A massa não pode, a massa é mais pesada do que a água, as moléculas da água não conseguem suportar o peso da massa de uma pessoa. Então certamente, pela ciência, ou escrito nos livros de ciência e de física, que não vai suportar, vai afundar. Mas quem vem andando por sobre as águas é Jesus. Por que então ele não afundou? Porque quem está vindo andando por sobre as águas é aquele que criou as águas, é aquele que deu uma ordem assim: olha, divida a água de cima e para baixo. É aquele que estava com Cristo, com o próprio Deus na criação, que falou: haja luz. Eu sei a sua molécula, eu sei, eu que te fiz, eu que te criei. Não existe lei da física. O que eu estou querendo dizer é que quando Jesus passa, tudo se prostra para ele passar. O que eu quero dizer é que quando Jesus passa, não existe explicação. Milagres não existe como você escrever. Milagres não tem como você tirar de um livro de história e falar: vai acontecer isso. Milagre você não se explica, milagre você vive. Estou sentindo Deus nesse monte aqui. Glória a Deus. Porque o que mais tememos é quando o controle sai da nossa mão. Porque está tudo bem até então na nossa vida, na nossa casa, quando as coisas estão no nosso controle. Você já pensou nisso? Já parou para pensar? Porque vamos supor de um exemplo de um pai de família. Se ele está recebendo, está colocando pão na sua casa e tem garantia do seu trabalho, tudo está bem, porque isso está no seu controle. Então quando as coisas estão do nosso controle, para nós é fácil demais. Mas nesse momento aqui está tudo diferente. Pedro era pescador, alguns conheciam aquele mar, mas algo que um dia estava no seu controle, agora foge do seu controle, foge da sua alçada, ele foge do seu alcance, não tem como mais ele controlar aquilo. Então o desespero bate, sabe por quê? Porque já saiu da sua alçada. Quem vai te socorrer nesse momento? Quem vai poder te acudir quando as coisas não dão certo, quando você está desempregado, quando você tem filho para sustentar, quando você precisa pagar as suas contas? Quem vai te socorrer quando Pedro olha e fala assim: Senhor, eu já não consigo mais segurar o leme desse barco, e agora já saiu da minha alçada, já não está mais nada no meu controle. Mas de repente tem uma promessa, tem algo de Deus aqui nesse texto, porque quando as coisas saem do nosso controle, Deus está ali. É isso que o texto mostra. Quando as coisas saem do nosso controle, Jesus Cristo está ali. Pode sair do nosso controle, mas Jesus Cristo sempre está no controle de todas as coisas. O interessante é que quando ele chegou diante do barco, no versículo 26, os discípulos, vendo andando sobre as águas, assustaram e dizendo: é o fantasma, e gritaram com medo.
Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Pedro, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Sempre tem que ter um intrometido, sempre tem que ter um para frente, um ousado. Vem, Pedro. A gente critica Pedro porque Pedro afundou. Quando a gente abre a Bíblia, a gente fala assim: rapaz, que homem de pouca fé, esse cara não vale nada, esse cara afundou. Mas a gente não presta atenção no texto e consegue enxergar aquilo que ele viveu, que ninguém mais viveu, sabe? Porque quando o Senhor fala: Pedro, vem, o mestre, quando ele ouve a voz do mestre, para desafiar a lei da física, a lei do mundo, a lei do diagnóstico, a lei do pecado, para viver milagres, ele fala: Deus, eu quero ir então, porque naquele barco tinha os discípulos. Está todo mundo no mesmo barco. Alguém já viu falar? Se está todo mundo no mesmo barco, então tá bom, vão viver a mesma coisa. Jesus, gente, mas calma aí, Jesus está ali. Jesus falou: vem. Não, mas está todo mundo no mesmo barco. Se vai afundar junto. Eu não quero ir. Está todo mundo no mesmo barco. Maria vai com as outras. Vou ficar aqui quietinho. Mas teve um que levantou a mão e falou assim: olha, eu posso estar no mesmo barco que vocês, mas eu não sou as mesmas pessoas conformadas que vocês são. Eu posso estar no mesmo barco que vocês, mas eu não me conformo com a minha situação que eu estou. Senhor, se és tu, faça-me até ti. E Jesus falou: vem. E muitos falaram assim: você vai, Pedro? Você vai, Pedro? Pedro, eu vou, porque eu quero viver coisa grande com Deus. Talvez ele estava falando assim: olha, vai não, Pedro, você sabe se esse cara é Jesus mesmo? E se você afundar? E se você acontecer outras coisas? Não tem como a gente se salvar. Queridos, todo mundo no mesmo barco, mas somente um viveu coisas que outros não viveram, porque ele decidiu ouvir a voz de Deus e viver coisa sobrenatural, uma experiência que outros não viveram, porque ele falou assim: Senhor, eu quero ir até ti. O nosso problema, o que Deus nos mostra aqui é o seguinte: nós vamos ficar, Clayson, acomodados, conformados com a situação que vivemos dentro do nosso barco, ou vamos ouvir a voz de Deus e acreditar na garantia da sua palavra para a minha vida, porque uma palavra foi liberada, e Deus, Ele dá a garantia nessa palavra na minha vida. Porque talvez ele ficou olhando assim e falou assim: olha, Jesus, ele fala muitas vezes através dos profetas, através das pessoas que vêm aqui, através da vida do pastor, nos cultos de domingo, de terça, de sexta, da escola dominical, através do irmão Luciano, através da minha vida, através do Paulo Vitor, do Custódio, da Joyce que ministrou aqui, do Gabriel. Só que todas as vezes que Jesus fala, muitas vezes, estamos dentro do barco e falando assim: não, essa palavra eu não duvido, eu acho que não é Deus, eu acho que não é Jesus falando comigo não. E o nosso problema é que a gente fica parado, porque a gente não acredita que é Jesus nos chamando para sair da situação que nós estamos conformados, para viver algo melhor e maior com Ele. E a gente só fica parado: não, aquela palavra não foi para mim, aquela pessoa eu conheço, ela não foi usada para Deus para falar comigo. E muitas vezes Deus tem usado o pastor todo dia, tem usado pessoas aqui todo dia, e você tem falado: Deus não falou comigo. Sabe o que você está se comportando? Você está ficando num barco, porque você não tem acreditado na palavra que Deus tem liberado para a sua vida. E enquanto você está ficando no barco, sempre tem um ousado aqui dentro, um irmãozinho, que levanta a mão e fala assim: eu recebo essa palavra, Senhor, eu quero andar com você, eu quero viver dias de experiências profundas com você. E essa pessoa vive porque ela acredita, ela toma posse dessa palavra. Porque quando Deus chamou Pedro, Deus, Ele chamou para quê?
Muitas pessoas falam, aqui era só para andar sobre as águas. Não. Na verdade, o texto ali fala que quando Deus ele chamou Jesus, ele chamou Pedro. Vem para fora do barco, Pedro, vem. Primeiro é uma ordenança direta, para ir até Ele. Então quando Jesus ele te chama, dependente da situação que você está, é para você vir de encontro a Ele, de você ter uma intimidade, de você encontrar Ele. Só que existia um problema ali no meio desse barco e desse encontro com Jesus. O que era? Era o mar. Pedro era pescador, mas ele sabia que o mar não podia brincar. Algumas pessoas mais velhas aqui vão lembrar desse ditado. Minha mãe falava comigo quando eu era pequeno, ia na praia, e fala até hoje. A minha avó cansou de falar: cuidado, meu filho, mar não tem cabelo. Você entendeu aí, ó? Mar não tem cabelo. Sempre no nosso, aqui quando chega a época de verão, você vê 1, 2, 3, infelizmente, vidas que se afogam, que parece boiado. Triste notícia para nós, porque mar não tem cabelo. Então qual que era o distanciamento de Jesus ali para Pedro? Era sair da zona de conforto e atravessar o mar, a provação. Só que Pedro sabia o seguinte: Senhor, esse mar primeiro, ele pode me afogar, ele pode me submergir, ele pode me matar. Como que eu vou sair daqui? Porque quando Pedro ele olha para baixo, ele vê o seguinte: eu não vejo um chão, um lugar sólido para colocar o meu pé, porque o mar não tem como você colocar o pé, ele não é sólido, ele não tem chão, não tem como eu andar por cima de algo que não te dá sustentação. Mas a questão é que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Ele não estava vendo chão, mas Deus falou, Jesus falou assim: Pedro, você não precisa de chão para você vir até mim. Você tem a garantia da minha palavra que eu liberei sobre a tua vida. Vem, Pedro. Você não precisa de chão. Você está sem chão. Senhor, eu estou sem chão, eu estou um caos, eu não sei como chego até você. Jesus manda te dizer: você não precisa de chão para vir até Ele. Ele já liberou a garantia de uma palavra sobre a tua vida para você vir. Porque o compromisso de Jesus não é com a situação, mas é com sua palavra. Porque seca-se a erva e murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, eternamente, no tempo Kairos, no tempo de Deus. Ela permanece para sempre, queridos. Por que Jesus ele não está se preocupado com a circunstância? Porque na verdade, quando o Senhor primeiramente acalmou a tempestade, lá em Mateus 8, o Senhor estava dormindo. Jesus estava dormindo. E o dormir dele significa estar num estado tranquilo, descansando. Porque as pessoas todo dia estavam querendo mais dele, milagres e maravilhas. Ele dormiu. Tanto que as circunstâncias e as provações e o vento não estava preocupando, porque isso não se preocupa. Jesus, essas coisas não se preocupam Jesus. Tanto que quando ele chegou diante de Pedro, ele estava sobre o mar. Ele não acalmou o vento e a tempestade, mas ele estava andando sobre as águas, porque o compromisso que Deus tinha com a sua palavra. Porque quando o Senhor fala Pedro vem, Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro, aquilo que você pensa que vai te matar, aquilo que pensa que vai te afogar, aquilo que você está pensando que vai submergir com a sua vida, vai destruir a sua vida, Pedro, eu não quero saber, sabe por quê? Porque a minha palavra é a garantia que você vai andar por cima disso, e isso vai ser um testemunho de experiência que você vai viver para ter um relacionamento comigo. Isso servirá de testemunho de uma experiência comigo, Pedro. Porque agora aquilo que passou a ser algo amedrontador só fez mais parte de um cenário, como parte da paisagem. Porque o texto, ele não grifa no mar nem no vento, mas na soberania
da palavra de Deus e do poder que emana de Jesus. Porque quando Deus ele chama Pedro, ele fala: Pedro, eu vou te fazer andar por sobre aquilo que as pessoas sentenciaram sobre a sua vida. Sabe, era difícil, não podia andar por sobre o mar. Isso ia desafiar algo que a gente lê hoje no livro de física, que a gente estuda. Tanto que quando o Senhor falou: olha, abre o mar vermelho, o pessoal passou em seco, mas somente Jesus Cristo e Pedro andou por sobre as águas. Somente esses dois. Algo interessante. Só que quando você vê, você fala assim: alguma coisa está acontecendo, porque de fato, quando o Senhor chama Pedro e Pedro sai do barco e começa a viver, na verdade, andar por sobre aquilo, Deus fala assim: Pedro, aquilo que as pessoas falaram, aquilo que você pensa que vai te matar, que vai te afogar, somente vai ser um testemunho de sua vida, vai ser como um testemunho de uma experiência grande que você vai ter comigo, sabe? As pessoas vão tentar explicar, mas não tem como explicar aquilo que você vai viver comigo. As pessoas vão tentar explicar aquilo que está passando na sua vida. Calma aí, a sua casa estava caída, a sua vida não estava sentenciada pelo médico que não tinha jeito. Ei, a sua vida, a vida da sua mãe não estava com corona, o corona não estava morrendo, não estava matando 90% do pulmão. E o médico falou que não tem jeito, porque a lei falava que não tinha como. Mas quando o Senhor entrou, o Senhor falou assim: olha, eu estou chamando Pedro para aquilo que te mata, aquele seu medo, aquela situação que você está vivendo, para você deixar aquilo que te sentenciou, você não se conformar com a situação, mas agora eu te convido a você caminhar por cima dos teus problemas e me encontrar. Sabe por quê? Porque quando Jesus o chama, Jesus não espera que Pedro vai nadando, não espera que Pedro vai mergulhando. Jesus estava por cima daquilo que Pedro pensava que era o problema. Então automaticamente Jesus está falando: Pedro, quando eu te chamo para viver comigo, é para você andar por cima dos seus medos, é para você andar por cima daquilo que você pensa que está fora do seu controle, é para você andar por cima daquilo que te sentenciaram, é para você andar por cima daquilo que um dia falaram: já foi diagnosticado, não tem jeito. Por quê? Porque viver comigo é você ter uma vida que não vai se conformar, mas a trajetória do barco até a mim são trajetórias de milagres, andar sobre aquilo que tem muitas vezes me sentenciado. É uma vida de milagres com Deus. Essa é a visão que quando o Senhor chamou Pedro, porque milagre, queridos, aquilo que a gente passa na nossa vida, o médico pode falar assim, Cláudio, o médico pode falar assim: pastor, olha, você não vai ter mais filho, já está escrito lá, está sentenciado lá, é impossível, Jesus, você andar por sobre as águas. Mas, queridos, quem serve a Deus, não existe o absurdo, não existe o improvável e não existe o impossível. Ele pega esse impossível e nos faz de testemunha, para que possamos andar por cima, para viver uma experiência grande com Ele. E sabe o que acontece? E sabe o que acontece quando a gente vive isso? Outras pessoas vão ver a nossa história, vão correr pelos quatro cantos de onde vivemos, e as pessoas vão falar assim: ei, era impossível, essa família do jeito que está de pé, era impossível aquela mulher ali, ó, ter um filho, porque o médico falou que era estéril, era impossível aquela mulher ser curada, aquele homem, a porta abrir para aquele homem, porque não tem mais jeito. Mas Deus está falando o seguinte: não existe impossível para aqueles que ouvem a minha voz. Glória a Deus. Pedro ali era o mais ousado, ele foi, querido. E agora, quando ele começou a andar, eu quero começar a encerrar aqui. Quando ele começou a andar por sobre as águas, Senhor, deixa eu ir contigo. Ele começou a pisar sobre os seus problemas, sobre os seus medos, e falou: eu estou andando por sobre aquilo que tem me causado medo, sobre aquilo que tem me causado espanto, sobre aquilo que tem me feito ficar desesperado de noite, sobre aquilo que eu tenho chorado, sobre aquilo que eu não tenho achado solução. Eu estou caminhando sobre aquilo, porque quando Deus te chama para caminhar sobre essas situações. Deus não vai te deixar
você do jeito que está. E Pedro começa a caminhar, porque ele caminha na garantia de uma palavra que foi liberada, da palavra de Jesus, uma palavra que foi liberada. Então, de repente ele começa a desviar os seus olhos da palavra, daquele que liberou essa palavra. Ele começa a esquecer que a palavra foi liberada para ele viver aquela palavra, e começa a olhar por quê? Para o vento. Ele começa, na verdade, a sentir. A Bíblia usa a palavra sentir. Ele começa a sentir na pele, Luciano, as tribulações, o vento. Deus não vai deixar você no vento. Vai. Quem é crente passa o vento. Quem é crente passa a tempestade. Quem é crente passa a fornalha. Quem é crente entra na cova dos leões. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, sabe por quê? Porque seja na fornalha, ali está o quarto homem, seja na cova dos leões, Jesus ele fecha a boca dos leões, seja no vento, quem acalma a tempestade e quem está sobre as ondas é Ele. A questão é que a gente vai passar, mas a questão é que Jesus também vai estar lá, nos moldando e nos aperfeiçoando para uma vida de santidade e uma vida de discipulado com Ele. Passamos, então ele começa a sentir o vento sobre, ele começa a sentir o processo, ele começa a sentir a dor, ele começa a sentir a dificuldade, ele começa a sentir as coisas que não dão certo, ele começa a sentir a situação que saiu do seu controle, que agora fala assim: Senhor, agora o que eu vou fazer da minha vida? Então isso começa a entrar e pegar o lugar da palavra. Ele começa a esquecer daquela palavra que um dia foi liberado para ele, falando assim: Pedro vem, porque quando o Senhor fala vem, fala assim: Pedro vem, porque as outras coisas, quem vai cuidar sou eu estou liberando uma palavra para você vir. Ah, Senhor, mas aqui eu estou vivendo essa dificuldade, não tem como ir. Ah, Senhor, mas o vento está tão grande. Senhor, a minha família, eu tenho que deixar tanta coisa, eu não tenho como ir, como que eu vou? Deus, ele não está compromissado com aquilo que a gente fica se preocupado. Deus, ele só está nos chamando para ter uma vida com Ele. Agora, você quer vir? Você quer vir encontrar Ele? Por quê? Porque aquilo que te prende não importa, porque isso não vai te afogar, porque quem te sustenta é Ele. E se isso que muitas vezes tem te causado medo, isso não vai ser o ápice que vai te matar, porque quem vai te guiar daí até Ele é o Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra. Então temos que parar de colocar a nossa fé e a nossa esperança, sabe o quê? Nas circunstâncias e na situação, e começamos a lembrar de uma palavra que um dia foi liberado para mim e para você, porque enquanto a gente estiver na garantia da palavra de Jesus, ei querido, você não vai afundar, você não vai parar. Filipe, mas está difícil, está doendo, o processo é dolorido, sabe por quê? Porque quando eu pensei que eu estava afundando, quando eu pensei que eu estava andando, começou tudo de novo, Filipe. Quando eu pensei que as coisas estavam encaminhando para mim, quando eu dei um passo de fé, Filipe, as pessoas lá no barco estavam falando: não vai, você vai dar errado, você vai afundar, o seu projeto não vai abrir, a sua empresa vai falir, a sua vida não vai dar certo. Então comecei a dar os primeiros passos, estava tudo bem, mas de repente começou a afundar de novo. O que eu faço? O desespero bateu, começou de novo, as coisas dão errado, voltou de novo o problema, eu estou novamente na mesma situação. Aonde que eu errei? No momento que a gente começou a olhar para as circunstâncias e não para Deus. Mas quando a gente começa a fazer isso, mas voltou tudo ao normal, parece que as coisas estão caindo, eu não estou conseguindo chegar a lugar nenhum. Mas quando eu estou prostrado, a Bíblia fala que quando Pedro ele caiu, no versículo 30, mas sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. A quem ele gritou? Porque ele sabia que aquilo dali não era um fantasma, mas era o próprio Filho de Deus. Deus mostra que mesmo você, tantas vezes que você tentou, quem te deu essa ordem para você ir foi Deus, foi o próprio Jesus. Talvez há percursos
encalços nos seus caminhos que vai acontecer. Mas quando você gritar, você vai saber a quem gritar. Porque quando Davi, ele gritou nos olhos, no Salmo 121, ele falou assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde que virá? Ele sabia de onde virá o socorro dele. O socorro vem do alto, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora quando Pedro estava afundando, falou assim: ei, quem eu vou clamar? Ele sabia: Senhor, levanta os meus olhos, Senhor, salva-me. E imediatamente a Bíblia fala que o Senhor correu até Pedro e o salvou. O Senhor correu, o Senhor estava do outro lado e o salvou. O que o Senhor fez? Versículo 31. E Jesus, estendendo a mão, pegou a mão de Pedro. Eu vou repetir. Pedro, ele estava afundando, ele estava caindo. E quando ele falou: Senhor, socorre-me, Jesus veio do outro lado correndo? Não, Jesus estendeu a mão. Por quê? Porque talvez pensamos que Jesus está longe o suficiente quando clamamos por um socorro. Pensamos que Jesus está longe o suficiente, que as tuas mãos, ô Cláudio, não pode nos alcançar quando mais precisamos. Pensamos que a mão do Senhor não é capaz de nos alcançar quando mais precisamos. Pensamos que a mão do Senhor está longe o suficiente para que não possa curar os enfermos que não estão no hospital. Pensamos que a mão do Senhor está longe o suficiente para que não possa salvar a nossa família. Pensamos que a mão do Senhor está longe o suficiente para não nos salvar dos nossos problemas, dos nossos medos, dos viciados. Pensamos que a mão do Senhor está longe o suficiente, que não pode salvar as prostitutas, os meninos de rua, os viciados, os drogados, os satanistas, os desviados. Pensamos que a mão do Senhor está longe o suficiente. Mestre, por que demorou? Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus chegou, estava em Betânia. Conhece a história de Lázaro? Mas calma, ele não morreu, ele só apenas dorme. Muitas vezes você olha e fala assim: Jesus tardou. Não, não tarda, porque tarda é prerrogativa de quem está atrasado, e Jesus nunca está atrasado, queridos, mas ele está no momento certo. Então, quando a Bíblia fala que quando Pedro ele afundou, Jesus ele não veio correndo, mas Jesus estendeu a sua mão para Pedro, porque a mão de Deus nunca estará longe o suficiente para que possamos estar caídos. Ela não nos alcance, queridos. A mão de Deus nunca estará longe o suficiente para que não possa nos alcançar. Ele naquele momento ele afundou, mas quando ele afundou, o Senhor já estava ali, porque ele não está com as mãos estendidas encolhidas para que ele não possa salvar. Mas naquele momento o Senhor ele pegou Pedro, levantou Pedro, e aqueles que estavam no barco, que tinha conformado com a sua situação de vida, estava presenciando tudo. O que? Presenciando algo que eles rejeitaram e que eles não viveram, e que a oportunidade passou e que não viveram mais. Sabe, oportunidades que Deus na nossa vida chega. Deus ele nos chama. Agora existem pessoas que vão ficar no barco, esperando aquela oportunidade passar, com medo de viver coisas grandes com Deus. E vão existir pessoas que vão aproveitar aquela oportunidade e vão viver dias de milagres. Quem você é nessa noite? Qual é o seu maior medo? O seu maior medo é sair do barco, porque você não acredita na palavra que um dia Deus liberou sobre a sua vida? O seu maior medo, entenda, se você continuar na mesma vida, se você continuar conformado no mesmo lugar e na mesma situação que você está, você não vai viver. Você vai ver pessoas vivendo sobrenatural, mas ainda você vai contar testemunhos dos outros, mas o seu testemunho não vai ser contado. Fique de pé comigo. Deus ele não está te chamando para você contar testemunho, presenciar testemunho dos outros, mas para você ter o seu próprio testemunho.
O comentarista, o Henry Weisberg, ele fala o seguinte: fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências. Eu não estou vendo o chão, mas eu vou andar, porque pela palavra dele, eu sei que eu vou vencer. Eu sei que eu vou chegar até ele. E quando Pedro andou a primeira vez, o Senhor levantou ele e Pedro voltou. Pedro não andou só uma vez, Pedro andou 2 vezes. E aquelas pessoas do barco viram Pedro viver aquilo, e eles não viveram, porque ele estava com uma vida conformada. Jesus, ele te chama nessa noite: não se conformeis com a vida que você está vivendo, mas antes, saia do barco para viver coisas profundas e grandes comigo nessa noite. Você crê nisso? Eu quero cantar um hino com o Ministério de Louvor. Existe um hino que diz o seguinte: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me fará andar sobre as águas. Tem como cantar esse hino aí, varão? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Enquanto o Ministério de Louvor canta, eu quero dizer o seguinte, eu quero encerrar dizendo: o que aconteceu com aquele homem, ou com aquele indivíduo, foi algo que ele entendeu: eu não quero me conformar, eu quero sair do barco. Isso narra uma vida cristã. Primeiro, não se conformar, como Paulo fala, sair da situação que eu estou, porque do barco até Jesus é dias de provação, é dias de vento, mas também são dias de milagres até você chegar a Cristo. Tem milagres para chegar. Talvez você entrou nessa noite aqui e falou: Senhor, eu não me conformo com a sentença que falaram comigo, foi me diagnosticado, falaram que não tem jeito, mas como o Senhor contigo, o Senhor desafiou tudo aquilo que um dia falaram, e milagre não se explica, milagre se vive. Eu não me conformo viver do jeito que eu estou vivendo, eu quero viver coisas grandes com o Senhor. Eu quero que as pessoas contem do meu testemunho, do que o Senhor fez na minha vida. Saia do teu lugar, dê um passo de fé aqui nessa noite, saia do barco. Vem aqui nessa noite, aqui na frente, que eu quero orar por você. Cadê você? Noite chegar, tu és meu abrigo. Tá difícil, filho. A tempestade me alcançar, tu és. Machuca. Quem me guia. Sai do seu lugar. Senhor, eu quero ver coisas grandes, coisas que eu nunca vivi. Eu não me conformo com a situação que falaram que eu estou vivendo. Então Deus fala assim: olha, se você não se conforma com aquilo, com aquela situação, e se você quer viver coisas grandes comigo, ouça a minha palavra. Uma palavra foi liberada sobre a sua vida hoje à noite. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Sai do teu lugar. Senhor, eu quero ver coisas grandes contigo, coisas sobrenaturais, testemunhos grandes. Vem aqui na frente, quero orar por você nessa noite. Deus está neste lugar.
estou aqui porque eu estou com medo de ir, porque muitas vezes o Senhor me chamou, mas eu prefiro ficar aqui, porque eu tenho medo de afundar. Eu quero ficar aqui porque tantas vezes eu tenho medo de não dar certo, mas sabe, se você não crê na promessa que o Senhor te fez um dia, você não vai viver coisas grandes, você não vai andar sobre aquilo que tem muitas vezes te feito ficar com medo. Deus está te chamando, olha, aquilo que tem te feito ficar com medo, aquilo que tem sentenciado sobre a sua vida, hoje você vai andar por sobre aquilo. Eu vou te fazer você andar por sobre essas coisas. Você crê nisso? Glória a Deus. Me submergi a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glória a Deus. Assim eu quero agradecer a oportunidade de passar a palavra para o pastor Jones. Deus abençoe o Felipe, né? Continue te usando, né? O seminarista, casado há 5 anos, né? 6 anos, né, garoto? Viu que eu estou por dentro? Teremos escola dominical no domingo pela manhã. Nós vamos estar aqui domingo pela manhã, louvando. Está aqui o Vaguinho estava lá no Nordeste, estava sentindo falta dele, né? Estava lá em Pernambuco, né? Tem o Pedro também. Cadê Pedro? Pedro estava lá em Santa Catarina. Sempre ele me liga de lá, pegando aquele frio abençoado. Olha, gente, olha a alegria da esposa. Olha lá, ó, tira essa máscara aí, minha filha. Deixa eu ver o negócio, tira aí.
Tira aí, por amor ao seu pastor. Tira aí. Olha como ela está vermelha, olha, gente, já. Viu você como o varão faz a diferença na vida de uma varoa, né? Graças a Deus. Que Serginho também, né? Pescador estava fora, chegou. Quem mais é pescador aqui? Nós temos um rapaz lá atrás, ó, que ninguém conhece, ele é baiano. Lá. Levante aí uma das suas mãos. Isso. Ele tem um testemunho aí poderoso. Ele já mandou alguma coisa para mim. Essa semana ele vai vir no gabinete e ele vai contar o testemunho dele. Aquele homem, irmãos, era para estar morto. Ele caiu de uma plataforma de quantos metros? 4 metros? 22 metros. E ele caiu em cima de um ferro e atravessou em outro lugar. Luciano viu, ele me mostrou a roupa ali. Ficou em coma, 1 mês em coma, e 8 meses internado. Tem tudo ali, gravado ali. Ele tem um testemunho para da igreja. Esse homem morreu e ressuscitou. Ele dentro de um hospital, sem conhecer Jesus, ele ouviu uma voz dizendo: Jesus quer salvar sua vida, você quer? Não foi isso? Ele ouviu, foi isso, Luciano? E ele disse: eu quero. E hoje está ali, tem um testemunho. Vocês vão ouvir o testemunho desse homem, tá? Vai ser bênção para nós. Domingo nós vamos estar aqui. Os irmãos do retiro, temos poucos apartamentos. Eu preciso fechar. Tem outras igrejas querendo, me procurando, mas eu estou assim segurando, porque esse privilégio é para a igreja Batista Monte Oreb. Silvinha disse que esse ano ela vai, eu só quero ver. Ela disse que vai. Está vendo aí, Pedro? Você é testemunha. Então, pastor, eu posso ir. Quem vai ser um dos palestrantes vai ser o pastor Geraldo, tá? Pastor Geraldo, ele vai estar conosco com a esposa. A esposa é professora de música. Na época que eu fazia teologia, ela fazia música no STEP, mas eu já conhecia. E ela vai estar conosco, vai trazer também uma palestra sobre música. É uma pessoa de autoridade que tem assim, muito conhecimento. E já conversamos, ela vai vir também. Então é bom você participar, vai ser assim muito interessante. Ele já me deu o tema que nós vamos trabalhar, né? Por sinal, falamos até ontem, né? No quintou nós falamos sobre a questão desse congresso que nós teremos juntamente com a igreja, tá? Em setembro vai ter uma vigília dos jovens. Pastor Márcio vai estar aqui conosco. Se eu não me engano, a esposa de pastor Márcio, ela não está muito bem não, né? Eu vi alguma coisa aí, mas nós estamos orando por ela, pedindo a Deus graça e sabedoria. Cadê Mateus? Elisângela? Isso, olha lá, Elisângela. Hoje eu fui na casa de Elisângela hoje. Eu fui em sua casa hoje, né? Fui na casa. Eu fui na sua casa, Elisângela. Na casa do seu irmão, fui orar. Vou fazer o casamento de Wesley amanhã, é lá em Piúma, né? Eu perdi até os convites, até do clube. Não sei nem como é que eu vou entrar lá, tá? Mas eu vou entrar, tá? E a Elisângela, Mateus, sua esposa, olha para mim, Mateus. Ela disse que ela vai se vestir, que vai ser a mulher mais bonita da festa. Ela falou para mim no telefone, foi, Elisângela? Falou, ela sabe que eu não minto, né? Então se segura, Mateus, que tu vai babalar, tá? Elisângela é uma pessoa muito especial. Nós estamos juntos aí nessa batalha. E esse evento vai passar em nome do Senhor Jesus, né? Eu fico impressionado assim com a autoestima de Elisângela, né? Vivendo essa situação, você viu uma mulher alegre, feliz. A gente liga, quando eu ligo para ela, sabe o que é que ela disse para mim? A paz do Senhor, meu pastor. Eu falei, amém.
Tem outros que a gente liga e diz, rapaz. Tem outros que ligam morrendo, pastor. É? Vamos colocar de pé. Escola Bíblica Dominical, né, Luciano? 9 horas da manhã. Nós vamos estar aqui no nome do Senhor Jesus. Vai ser um prazer muito grande. Felipe, Deus te abençoe. Cadê Carol? Eu já falei para você lá na lanchonete. Olha que eu vou te falar. Já falei na lanchonete, nós lanchamos lá na lanchonete um dia. Eu não esqueço aquilo que eu falo. Eu falei para você que você seria, ou seja, será uma das professoras aqui na Escola Bíblica Dominical. Deus está fazendo uma obra na sua vida que você não sabe. E no tempo certo de Deus, a coisa vai se manifestar. Tudo existe o tempo de Deus. Deus, muito obrigado. Quero te agradecer pela vida de Felipe, um rapaz sedento, um rapaz que ama o Senhor. A gente vê o zelo pela palavra, o temor a Deus, a sabedoria. Eu sei que Deus fará grandes coisas na sua vida, como tem feito, coisas notórias, no seu lar, na sua casa, na sua família, na vida dos seus pais. Tudo que acontece, tudo que tem acontecido, é pelo propósito de Deus. Obrigado por essa noite. Deus falou no nosso coração, essa palavra de ânimo, essa palavra de sabedoria, que nós podemos andar sobre as águas, nós podemos andar através da palavra de Deus, nós podemos andar em equilíbrio, e é isso que Deus quer. A Ti seja a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Leva-nos em paz para os nossos lares, no nome de Jesus. Amém.